Olá, mais um vídeo para você. Já falei sobre crenças limitantes no primeiro vídeo, que eu tenho certeza que edificou muito a sua vida. No segundo eu falei sobre bloqueios e autossabotagem, tá certo? Agora eu vou trazer para que você reflita. Eu quero que você pense sobre a sua vida, tá? Porque ninguém é igual uma criança. Ela vai colocar o bebê, uma criancinha, ela vai colocar o dedo na tomada até o dia que ela entender que se ela colocar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque, ela vai sentir uma dor. Então essa criança, ela não tem a consciência até que ela tenha aquela experiência, né? Aquela experiência. Por mais que a gente fala, querido, não coloca o dedo no buraco. Amor, não coloca. Muitos pais colocam ali uma fita adesiva, né? Então, primeiro passo é nós tomarmos a consciência. Você está feliz? Você está bem, satisfeita com a vida que você está? Se você está satisfeita, esse vídeo não é para você, né? Isso não é para você porque você está feliz, está bem. Mas talvez você ache assim que pode melhorar. Talvez você não está numa situação de escassez, de endividamento, mas você queria estar melhor. Você gostaria de dar uma vida melhor para os seus filhos. Não se trata de você. Talvez você tenha o desejo de fazer um plano de saúde para os seus pais, que muitas vezes fica ali nos postos de saúde, nós sabemos. Eu moro em Minas, Betim. Muitas vezes a gente vai no posto, fica ali, muitas vezes a gente nem é tratado bem, a gente sabe disso. Nós sabemos disso. Entendeu? Não estou aqui falando de ninguém, de pessoa, estou falando do sistema. O nosso sistema brasileiro de saúde é muito difícil, é muito complicado, tá? Mas talvez você quer dar uma vida melhor para os seus filhos. Talvez você não tem filho, não é casado, mas você tem um sonho de dar uma vida melhor para os seus pais, ajudar seus pais. Talvez você quer dar uma vida melhor para sua esposa. Você sabe o tanto que ela merece, você tem que tratar ela como uma princesa. Talvez é o contrário, você quer contribuir para o seu esposo, mas você tem dificuldade de entender que pode ser melhor, que a sua vida pode ser melhor. Eu não estou aqui pregando, como que eles falam, né? O evangelho da prosperidade, não é isso. No sentido de ganância, no sentido de fazer vídeo colocando ali mansões, não é isso. Carros importados, não é isso, querido. Mas o cristão que vive endividado, cheio de boleto, o telefone toca sem parar, está sempre pedindo, sendo humilhado, pedindo parente dinheiro emprestado. Talvez não é essa a sua situação, mas pode ser que tem pessoas aqui, como era o meu caso. Eu vivia pedindo banco. Nós vamos falar sobre consignados aqui. Eu vivia, sabe, em consignado. Sempre pegando dinheiro do banco. Por mais que a gente pense, não, consignado, o juro é baixinho. Eu pensava assim, queridos, desde que eu entendi que não é bem assim, que a gente se torna escravo. Por exemplo, o consignado, a pessoa nem chega a pegar no dinheiro, eu aprendi isso. Já é descontado ali na fonte, na sua folha de pagamento, você nem pega nele. Então, queridos, talvez a sua situação não é tão ruim, talvez você não está no endividamento, talvez você não está assim, mas você tem o sonho que seu filho faça uma faculdade boa, você quer proporcionar coisas, você gostaria de ter uma cota num clube para ter diversão, você gostaria de passear mais, de viajar mais, você gostaria de ter um padrão de vida melhor, uma casa melhor. Talvez a que você está feliz, talvez você pague aluguel, não importa qual o jeito que você está. Vou repetir, se você está feliz, está tudo bem, tá? Isso aqui não vai, talvez, ser de grande valia para você, porque você está satisfeito ou satisfeita. Mas se você tem algo que te incomoda, no meu caso, foi porque realmente eu cheguei no fundo do poço. Eu falei, eu não posso morar no fundo do poço, esse lugar não é esse que Deus tem para mim. Então, eu tomei a decisão de mudar a minha história e a história da minha família, tá? Eu comecei do zero. E nessas aulas eu vou contar como que foi, eu fui vencendo, como que eu fui saindo da escassez. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus ainda vai fazer na minha vida. Enquanto a gente viver, Deus tem propósito. E hoje eu trabalho por propósito. Hoje eu faço trabalhos voluntários,
Como eu sempre fui apaixonada com atividade física, sempre me destaquei, fiz dança há 5 anos, eu uso esse dom para isso. Eu uso o meu tempo para ser voluntária em alguns trabalhos e estou aqui também com esse propósito, porque o meu objetivo, queridos, é de passar. Não adianta todo conhecimento que eu adquiri, todo conhecimento, toda experiência, porque eu acho que o mais importante é a experiência de ser humilhada, a experiência de uma irmã chegar e falar, olha, você está dando um péssimo testemunho. Você como cristã, e ela me humilhou, mas hoje eu entendo que ela quis me ajudar, porque às vezes a gente precisa ser confrontado. Ou a gente precisa ser confrontado. Por quê? Ela falou, como cristã, você está dando um péssimo testemunho, porque a família toda sabia que a gente estava numa situação difícil. Eu sendo uma pessoa que pregava a palavra, meu marido levita, e nós naquela situação. Então teve um dia que essa minha irmã, ela mora fora do Brasil, ela falou muitas coisas comigo, foram verdades. Me doeram sim, eu custei entender, demorei a entender. Eu sei que talvez você está se sentindo assim, sabe, incomodada com tudo isso. Mas talvez você está vivendo o que eu vivi, sabe? Devendo parentes, devendo amigos, bancos. Mas tem uma saída, eu estou aqui para dizer nesse encontro que tem uma saída, que tem possibilidade, que quem mais quer que você saia disso é o Senhor. Porque quando ele disse, que Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância, gente, que coisa mais clara, ele quer que a gente viva em abundância. Quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, quem não tem costume de ler a Bíblia, começa a ler isso que eu estou falando aqui. Comece a ler, eu quero passar as referências. O maior livro que nós temos, a maior sugestão que eu dou para você é ler a Bíblia, leia Provérbios, leia todos aí. Vou falar um exemplo aqui que as pessoas usam muito, sabe? Aquele jovem rico que chega para Jesus e fala assim, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus, para me entrar no céu? Aí Deus falou, você tem que cumprir as leis, quer dizer, você tem que cumprir os mandamentos. Ele falou, não, eu faço tudo. Ele declarou que fazia tudo. E ele achou assim que Jesus ia falar, parabéns, você faz tudo. Só que Jesus disse para ele assim, então, pega tudo que é seu, venda e dê aos pobres. O jovem rico abaixou a cabeça. Sabe por que ele abaixou a cabeça? Porque ele cumpria todos os mandamentos, mas ele amava a Deus. Não tem como amar dois senhores. Ou você ama a Deus ou você ama Mamon, que é o dinheiro. Então, querido, ele tinha apego ao dinheiro. Ele tinha amor ao dinheiro. Ele colocou no coração dele o dinheiro, talvez acima de Deus, embora ele era religioso. E muitos são assim. Às vezes as pessoas são religiosas. Elas fazem tudo bonitinho na igreja, faz tudo, mas não cumpre aquilo que Deus quer, que é o ide, pregar a palavra, ter atitude, fazer o bem, visitar os necessitados, ir no presídio, fazer ação, porque a fé sem ação ela é morta. E eu não estou falando de ação, de trabalhar na igreja, pregar a palavra, não, é muito mais além disso. Então, muitas vezes nós apegamos a isso e ficamos paralisados. Então, eu quero te provar na Bíblia, porque é finanças à luz da palavra. Deus quer que você saia dessa escassez. Deus não quer, querido, que você seja humilhado. Jamais Deus quer que você seja humilhado. E quantas vezes nós somos humilhados por essa situação? Fala aí. Muitas pessoas têm que morar com parentes. Muitas vezes tem que estar numa situação de humilhação. Eu conheço pessoas que sempre estão até pedindo pastor, tá? Cestas básicas, não tem problema nenhum isso. Mas eu conheço pessoas que já pediram até dinheiro emprestado, porque ela já não sabia mais a quem pedir. Então pensa sobre isso, é muito forte isso, é para impactar mesmo. Quando a gente quer afrontar alguém, a gente fala para machucar, mas quando a gente quer confrontar, é levar a pessoa à reflexão. Se você está feliz, volta a repetir, está tudo bem. Mas você pode refletir sobre tudo que nós temos falado. Será que você tem sido um bom mordomo? Você tem cuidado, zelado daquilo que Deus tem te dado? Muitas vezes a gente perde porque a gente não cuida. Nós temos que ser um bom mordomo. Você está usando os dons e talentos que Deus te deu? Está ali em Mateus que fala sobre os talentos, lembra? Talvez você tenha enterrado os talentos, por isso que você não prospera.
Então, ser um bom mordomo, usar os seus talentos. Talvez você tenha tantos talentos aí guardados, dons, e não usam esses talentos. E você tem que entender que Deus já colocou dentro de você tudo. As ferramentas estão aqui dentro já. Você tem tudo para desenvolver, mas você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar naquilo que Deus fala na palavra. Muitas vezes as pessoas estão à frente de um ministério e ela mesma não desenvolve porque é exatamente isso. E como nós estamos aqui falando, nós vamos falar de vários assuntos, mas especificamente eu estou abordando a questão da finança, sabe por quê? O dia que eu vi uma pesquisa, na época, 82% dos cristãos estão endividados. Se 82% dos cristãos estão endividados, pensa, tem algo errado. Tem algo errado porque não bate com a palavra. Nós não temos que andar corretamente com as coisas. Deus não fala que nós temos que ter ordem, decência em tudo. Nós temos que honrar a Deus. E a Bíblia não fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que refletir sobre tudo isso e entender que existe uma saída. Mas primeiro a gente tem que conscientizar. Tem que ter uma mudança de mentalidade. Nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Eu não estou aqui para ofender ninguém, eu não estou aqui para afrontar, eu estou aqui para confrontar. Muitas vezes a gente vai no culto, a gente quer ouvir só palavras de bênção. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado e Deus tem o melhor para você. E ali a gente recebe, o coração fica feliz. Aí segunda-feira, vida real, tudo ali de volta. Então, queridos, se a gente não mudar as nossas atitudes, fim de ano também, a gente coloca lá os projetos, propósitos, e não tem atitude de mudança. Deus quer, querido, que você tenha atitudes, atitudes de mudança. Você quer ter uma vida transformada? Estou aqui porque eu passei por isso. Eu não estou criando uma história. É a minha história de vida. Muitos conhecem, já dei vários testemunhos, tá? Sobre isso. E Deus me tirou da escassez. Hoje eu posso falar isso tranquilamente, que Deus me tirou da escassez. Deus me tirou, sabe? Mas eu fui passo a passo, cumprindo as minhas obrigações, especialmente ali os bancos. Meu nome ficou sujo porque eu entrei numa sociedade que não era de Deus. Eu entrei numa sociedade, eu não entendia do assunto. Essa pessoa entrou e essa pessoa, de repente, ficou no comando, sendo que eu gastei tudo. Eu gastei todos, o meu cartão de crédito era elevado, né? Meu poder de compra ali. Cheque especial, eu montei uma empresa, uma pastelaria, só ela entendia, eu não entendia, mas eu não consultei a Deus, eu não ouvi autoridades, inclusive o próprio pastor falou comigo que, né, que não era para envolver com essas pessoas, mas eu fui desobediente. Então, querida, até isso, às vezes a gente é desobediente a Deus, às autoridades. Eu entrei nessa sociedade e ali começou o meu caos, ali começou minha decadência, embora eu trabalhasse, embora eu tivesse uma renda boa, mesmo assim, por causa dessa decisão, entrei numa sociedade que não era de Deus. Não estou falando que toda sociedade é ruim, mas essa especificamente, a pessoa, ela foi, sabe, só vou falar bem assim, por isso que eu falo para cristão, Satanás vem com sapatinho de algodão, vai te sondando, te sondando. Pra vocês terem uma ideia, essa pessoa, o marido que lavava o nosso carro zero, imagina em quem às vezes a gente confia. A mulher que arrumava meu cabelo. Enquanto eu estava lá, Satanás estava ali preparando o campo. Eu estou contando essa experiência, eu não tenho vergonha de falar. Entendeu? Nessa época eu tinha um carro zero, ele lavava meu carro antes de eu dar aula à tarde, eu ia lá de manhã. Então cuidado com quem você anda, às vezes a pessoa está ali usada por Satanás. A nossa luta não é contra carne e sangue, né? Essas pessoas foram usadas por Satanás para detonar a gente. Foram usadas para isso. Era um casal, pessoas de dentro da igreja. Eu tenho que falar, porque eu tenho que falar da realidade, sabe por quê? Se eu não falar, e pessoas me avisaram. Um dia antes de inaugurar a pastelaria, uma pessoa falou assim, olha, você está mexendo com uma cobra. Entenderam? Por que eu estou contando isso, gente? Isso é testemunho. Aliás, é até um testemunho, né? Porque eu fiz tudo errado. Eu acreditei em pessoas que não era para acreditar. E eu, né, tenho convicção que ali começou a minha decadência.
onde eu fui para o fundo do poço porque eu envolvi com pessoas que não era para envolver. Então, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você faz sociedade. Outra coisa, não seja desobediente. Em primeiro lugar ao Senhor, consulte o Senhor. E se alguém, uma autoridade, um pastor, uma autoridade que você confia, te der uma direção, um amigo que você sabe que é o melhor para você, aprenda a ouvir os outros, tá? E eu te agradeço por você me ouvir, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu sei que você vai aprender comigo, eu vou aprender com você. E eu tenho muita coisa, isso é só o início. Se você gostou, nós vamos estar aí, né, formulando, não, já está prontinho, né? Eu vou estar passando em PDF essas aulas e estou criando esse curso, 12 passos definitivos para você sair da escassez. Nessas 3 aulas deu para você ter uma noção daquilo que Deus vai fazer. Eu acredito, eu creio. Se você crê, diga amém e vamos aí conversando, tá bom? Deus abençoe.